A paz do Senhor, meus irmãos. Estamos de volta depois desse período de festa e recesso de final de ano. Eu espero que todos tenham passado esse fim de ano em paz, em harmonia com as suas famílias. Mas o que nos traz de volta é uma preocupação que, como pastor, eu sempre tive. E nos dias de hoje, muito mais preocupado eu estou, e eu vou dizer com o quê? É com o que os crentes chamam de salvação. Essa palavra tem sido deturpada, afastada do seu significado verdadeiro, escriturístico, soteriológico. E nesse afastamento, ela tem semeado no coração dos crentes inúmeras dúvidas. E a dúvida principal e recorrente, e é a que nos preocupa de muito tempo, é quanto à certeza da salvação. O nosso povo, principalmente o povo pentecostal, ele sofre de uma duplicidade de sentido, uma verdadeira ambiguidade quando está diante desta palavra salvação. Porque na ânsia de exaltar os aspectos da salvação e na tentativa frustrada de querer transferir o significado verdadeiro de santificar-se para aspectos externos, traduzidos em roupas, em corte de cabelo, em posturas e comportamentos, desviaram o foco daquilo que a Bíblia fala e passaram a tratar a salvação como uma coisa banal, que poderia, ou que pode na cabeça de alguns, ser perdida pela coisa mais estúpida que se possa imaginar. Pode que você não concorde comigo, é um direito seu, mas eu vou basear isso na realidade dos fatos. Neste exato momento, existem muitos irmãos nossos que estão sofrendo angústias terríveis, porque apesar de serem crentes, apesar de terem entregue a sua vida a Jesus, eles vivem atormentados por uma consciência alterada por ensinos falsos e se martirizam, entram em crise de depressão as piores possíveis. No meio pentecostal, a loucura que eu estou falando, a patologia mesmo, a demência, a esquizofrenia, outras doenças de menor gravidade, mas que leva a tudo isso também, a depressão, que é a doença do século, síndrome do pânico, tudo gerado pela incerteza, pela ansiedade quanto ao fato, eu sou ou não sou salvo. Se eu corto o cabelo, eu estou perdido. Se eu não faço a barba, eu estou no inferno. Se eu vou no cinema, eu estou sem salvação. Se eu não pago o dízimo, eu sou um endemoniado, ladrão, pior do que o ladrão, e assim vai. E as pessoas vão vinculando a salvação, que é um ato soberano e unilateral de Deus, é da sua própria soberania, é de iniciativa divina. Nós não temos nada a fazer pela nossa salvação. Até a fé que nós precisamos ter para crer e sermos salvos por essa fé, até essa fé, Deus é quem nos dá, porque se Ele não nos der, a gente nem assim consegue crer. A gente crê em políticos, em partidos, em santo, em estátua de pau, de barro, de gesso. A gente acredita em teorias, em teoremas, a gente acredita em filosofias, a gente acredita numa série de contos da carochinha, de sofisma, mas crer na palavra de Deus, crer na pessoa de Jesus,
É muito complicado, e não complicado, é impossível mesmo, se você não receber de Deus, do Espírito Santo, a fé. A fé para salvar. E essa discussão teológica pentecostal, de que a fé salvífica é uma coisa, a fé como dom do Espírito Santo é outra, não é isso que está em questão aqui. O que está em questão é se você tem certeza ou não da sua salvação. É isso que eu quero falar com você. E nós precisamos começar, eu não vou ser muito longo nesse vídeo, nós precisamos começar pelo lado daquilo que não é a salvação que a Bíblia diz. Algumas pessoas tomam posse da palavra salvação e a usam indiscriminadamente. Você só é salvo se você for da igreja A, B ou C. Você é salvo apenas se você for um crente cheio do Espírito Santo. Eles entendem como cheio do Espírito Santo o crente que fala a língua o tempo inteiro, o crente que pula igual pipoca, que vive falando, oh glória, oh aleluia, está amarrado, é só vitória, e essas coisas assim. Isso não é ser cheio do Espírito Santo, isso aí é ser cheio de engano. A pessoa se transforma num verdadeiro de um palhaço imitador de outro palhaço. E fica, ô varão, é só vitória. E aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Dentro do contexto da adoração, é bíblico, é legítimo. Mas aleluia, glória a Deus, como identificação do clube pentecostal hífen santo, é uma estupidez muito grave. E muita gente, quando se cansa dessa pantomima e não consegue mais viver essa vida representativa, teatral, não consegue mais bancar o peso dessa dupla identidade, ele se cansa disso e para com esse negócio. Aí ele acha que está desviado. Eu vou contar uma experiência aqui, para ilustrar isso. Estava uma vez no interior de Minas, fazendo evangelismo, um lugar onde eu trabalhei como evangelista, 11 anos, só no meio do mato, no meio de fazenda, florestas, e voltando de uma tarde, de um domingo de evangelismo, acompanhado por mais 2 irmãos, aliás, 3 irmãos, um desses irmãos de repente gritou dentro do carro, pastor, pelo amor de Deus, para esse carro. Eu juntei no freio, parei na hora, ele abriu a porta de solavanco, ajoelhou no meio da estrada, na frente do carro. Ainda bem que era uma zona rural. Eu espantado com aquilo, saí do carro, os irmãos também. O que está havendo, irmão? O que houve? Ele, em lágrimas, o olho vermelho, parecia que ele tinha chamado um charutão de bagulho de maconha desse tamanho para dentro. Ele olhou em brasa, aquela expressão enlouquecida. Ele disse, lágrima rolando pelo rosto, tremo. Ele falou para mim, tem 2 semanas que eu não consigo jejuar. Ai, eu virei para ele e falei assim, meu Deus do céu, o que está havendo com você? Eu acho que eu perdi minha salvação. Falei, então eu estou no inferno e não sei, porque já tem 6 meses que eu não jejuo. Então eu estou pedindo, minha salvação não tem nada a ver com jejum, não. A sua também não, senão a África era o celeiro de missionários do mundo, que a turma lá vive com fome. Não é nada disso. A Igreja Católica criou os meios da graça, os sacramentos, que são 7. A Igreja Evangélica, o que ela fez? Ela criou também os seus meios da graça. Vigília, jejum, oração no monte, leitura diária da Bíblia. O camarada lê a Bíblia, depois que ele lê, você pergunta, o que você leu? Ele não sabe, que aquilo é só um rito mecânico, religioso. Todas essas coisas são muito saudáveis para a sua vida espiritual, mas não tem nada a ver com a sua salvação. Nada a ver. É apenas disciplina pessoal, a qual o apóstolo Paulo diz, para pouco proveito. Quando ele diz ali, o exercício físico para pouco proveito, ele não está se referindo a exercício de academia, corrida no parque, natação, não é isso não. É o exercício da disciplina religiosa, é isso que o contexto está sendo analisado. Não tem proveito. A salvação pertence a Deus e a mais ninguém. E ela é alcançada mediante a fé
pela graça de Deus. Nós vamos ver isso aqui na nossa reflexão. Mas vamos começar então entendendo essa palavra, o sentido da palavra salvação na Bíblia, quando ela não se refere à salvação espiritual, salvação da alma, para a ida para a eternidade, morar com Deus, mas quando a palavra salvação tem outros significados na Bíblia. E depois vamos ver aqueles textos onde ela tem realmente o significado de salvação, como é o texto que eu vou usar de abertura, na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 10, como a gente sempre diz, é a catedral do Novo Testamento, essa joia da preciosidade da Bíblia e da teologia paulina, que é uma carta missionária e doutrinária, está aqui para nós. Romanos 10, eu peço a você que vá começar comigo, lá no versículo de número 9. A questão que eu quero abordar, eu vou analisar do 9 para baixo, mas eu pensei melhor aqui, eu vou contextualizar, vou pegar no versículo 1, porque alguém pode achar que eu estou com alguma carta na manga aí, não é nada disso. Romanos 10 e 1, do 1 ao 15. Irmãos, o bom desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é para a sua salvação. Estamos falando de salvação no sentido espiritual. Depois vamos explicar que quem é salvo de alguma coisa, né? Qual é aí o acusativo dessa expressão? Porque lhes dou testemunho de que tem zelo de Deus, mas não com entendimento. Tem zelo pelas coisas de Deus, mas sem entendimento. Porque não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. Porque toda vez que alguém tenta substituir a Bíblia por fórmulas mágicas, revelações, nova unção e coisas dessa natureza, ele comete o erro de não se sujeitar à justiça de Deus. Ele está se rebelando contra a soberania de Deus e da palavra de Deus, a Bíblia. Seguindo, porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Ou seja, o propósito final da lei, pelo qual ela foi feita, é Cristo, pela justiça de Cristo para todo aquele que nele crê. Ou seja, a justiça que mora em Cristo, disponibilizada para todo aquele que nele crê. O ato de justificação, que aí já é de um substantivo, já vamos tratar aí de uma qualidade, né? Ora, Moisés descreve a justiça que é pela lei, dizendo: o homem que fizer essas coisas viverá por elas. Mas a justiça que é pela fé diz assim: não digas em teu coração, quem subirá ao céu? Isso é, quem vai trazer do alto a Cristo outra vez? Ou diz, quem descerá do abismo? Isso é, tornar a trazer de dentre os mortos a Cristo? Ninguém, só Deus. Mas que diz? A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. Está se referindo à Bíblia, a palavra de Deus, que está no coração, está nos lábios daqueles que confessam essa palavra. A saber, agora vem a explicação teológica dessas afirmações que eu li aqui. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Veja bem, se com a tua boca confessares e em teu coração, não é uma confissão mecânica, não é uma reza, não é uma declaração, não é um mantra, não é palavra mágica, é fé, é mudança de consciência, é atitude espontânea e genuína do fundo do coração. Isso que diz. E em teu coração creres que Deus ressuscitou Jesus entre os mortos, será salvo. Isso aqui é uma síntese. Se no seu coração você crê que Jesus morreu na cruz por quê?
foi um acidente, porque a política dele deu errado, que ele foi um subversivo e a lei pegou ele. Não, é porque ele morreu por causa de um propósito. Qual é o propósito da morte de Cristo na cruz? Salvar a mim e a você dos nossos pecados. E como ele morreu, e ao terceiro dia ressuscitou para que a gente também possa ressuscitar com ele e ter um paráclito, ou um paracleto, como quem queira, ou seja, um advogado junto do Pai, a saber, Jesus Cristo, para interceder por nossas causas. Então isso tudo está aqui dentro dessa sentença. Visto que com o coração, não é com o racional, é com o coração, com o sentimento, com a fé, mas não uma fé tola, uma fé com entendimento, se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Que confissão é essa? É encontrar no mercado e falar, só vitória, oh glória! Não é essa palhaçada, essa pantomima. É confessar a sua fé em Cristo, a sua opção de viver para Cristo, de viver em Cristo. É isso que está dizendo ali. Então, visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Não é confissão de pecado. Ô irmão, para com esse negócio de pensar, você tem que confessar pecado para pastor, para padre. Para com isso. Isso aí é resquício, é herança católica dentre nós. Eu não me lembro agora se foi o pastor Nicodemos, Augusto Nicodemos, ou se foi o pastor Hernandes Dias Lopes. Um desses dois grandes pregadores escreveu um livro, ou citou alguma coisa sobre isso, em uma pregação que eu vi, chamada A Alma, eu acho que é uma pregação dele, A Alma Católica do Evangélico Brasileiro, do Protestante Brasileiro. Nosso povo tem um pé no terreiro de macumba e um pé dentro da Igreja Católica. Por isso que nós temos aí hierarquias católicas no nosso meio, nós temos costumes católicos, nós temos tudo isso aí no nosso meio, essa idolatria com o homem. Pastor, eu quero a sua bênção. Esses dias o irmão me falou, pastor, eu preciso da sua bênção. Eu não abençoo ninguém, não. Eu não sou padre, meu filho. Eu te abençoo, meu nome do Padre, Filho, Espírito Santo. Eu não sou isso, não. Não sou Deus para poder te abençoar. Eu acredito que eu só posso abençoar os meus filhos, meus netos, né? Segundo aquilo que a gente foi educado aí. Deus te abençoe, nem sou eu, Deus te abençoe. Então, essa confusão, essa alma católica, vamos plagiar a pregação do pastor aqui, dentro de nosso povo. Então, acredito que se ele fizer, eu fiz isso, eu fiz aquilo, não é isso que vai te salvar, não. Confessar aqui é confessar Cristo como seu único e suficiente Senhor e Salvador. Como Tomé diz, Deus meu, Senhor meu. É essa a confissão que a Bíblia se refere aqui. Seguindo aqui, versículo de número 11. Porque a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido. Esses crentes confusos que tem por aí, que não sabem se está salvo, se está perdido, se está desviado, se não está, eles na verdade não entenderam nada da Bíblia, porque eles não invocaram o nome do Senhor, mas sem fé, sem entender o que estavam fazendo. Se batizaram porque foi no mulão, não foram discipulados, ensinados, que agora o pecado ele não saiu de você, não saiu de mim, está em nós. Só que agora nós não vivemos mais debaixo do jugo, do império do pecado, mas nós pecamos. Mas antes nós pecávamos por prazer, porque nós éramos escravos do pecado e de Satanás. Mas agora nós mudamos do estado de inimigo de Deus, porque quem peca é inimigo de Deus, de escravo de Satanás e do mundo, para a condição de justificados, filhos de Deus, co-herdeiro de Jesus Cristo, santos segundo a palavra e o sangue de Jesus. Então por que pecamos? Por causa da natureza adâmica que está em nós. Só que nós somos tratados de um foro diferente daqueles que não foram salvos por Jesus ainda. Que agora não somos tratados como inimigos, transgressores, mas quando pecamos, somos tratados como filhos que tropeçam, filhos que deram a bobeira, a fraqueza, cederam ao convite da tentação, da carne, e seja lá do que for, mas filho é filho. Então a pessoa
peca, mas ele sabe que ele precisa se livrar daquele pecado. Ele não livra do pecado da noite para o dia, não é um botão que você aperta e desliga, não. Há casos que levam meses, anos, para a pessoa se livrar dele. Mas ele está lutando, ele dói no coração dele quando ele faz aquilo. Essa pessoa tem essa dor no coração, essa tristeza, mesmo que o pecado esteja se repetindo, mas não está assim, que maravilha, fiz, quero fazer de novo. Não, Senhor, eu fiz, eu não devia ter feito, mas acabei fazendo outra vez, me dá força, me ajuda, aí jejua, aí ele ora, aí ele busca Deus. Essa pessoa está fazendo isso, sabe por quê? Porque ele é salvo, porque se ele não fosse, ele entregava a vida dele ao pecado, não queria saber de nada nem de ninguém. Essa é uma das provas de que você é salvo. Seguindo aqui. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Invocar o nome não é a mesma coisa que evocar o nome, que dizer o nome como uma fórmula mágica. A Shazam, abracadabra, não. Invocar, você pede com súplica a quem você sabe que está te ouvindo e pode te ouvir, quer te ouvir. E tem condições de te socorrer. Isso é invocar. E só invoca assim quem tem fé no coração. Então todo aquele que invoca o nome do Senhor será salvo. Até aqui você não viu falar que os jejuadores, subidor de monte, rodador de culto, gritador de reteté, falador de língua estranha, dizimista, fiel ou infiel. Não está falando isso aqui. Está falando que quem genuinamente crê de coração na obra redentora de Cristo, se arrepende de seus pecados, é esse que é o salvo. Mas aí vem, como pois invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como virão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados, como está escrito? Quão formosos os pés do que anunciou o Evangelho da paz, dos que trazem alegres novas de boas coisas. Mas nem todos têm obedecido ao Evangelho. Para aqui. Então, aqui está falando da necessidade de se pregar, porque como alguém vai invocar o nome do Senhor se não conhece esse Senhor, Jesus Cristo? Para ele conhecer, alguém tem que falar para ele. Porque se alguém falar para ele, tem que ser enviado lá. E como ele vai ser enviado se eu e você não enviar? Então essa é a lógica da salvação. Mas há muitas palavras na Bíblia que não se referem à salvação. A pessoa às vezes fica confusa. Eu vou convidar você a examinar comigo alguns trechos. Por exemplo, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 4, versículo de número 9. Atos dos Apóstolos 4. Versículo de número 9. Vamos ver o que diz. Visto que somos interrogados acerca do benefício feito ao homem enfermo e do modo como foi curado. A palavra curado nesse texto, isso aqui é o apóstolo Pedro falando. Seu discurso aos anciãos de Israel. E ele começa a fazer uma exposição, um relato da obra de Deus através deles. E aí ele usa de ironia, é um recurso de oratória, né? E até também de escrita, é ironia. Onde ele fala, visto que somos interrogados acerca do benefício feito ao homem enfermo e do modo como foi curado. Ele estava acusando Pedro porque ele orou para o homem no dia de sábado. Então é irônico dizer, nós estamos sendo acusados, estão querendo nos apedrejar, nos bater, nos prender pelo benefício que fizemos ao homem doente. Alguém pode ser punido pelo benefício que faz? Não, tem que ser punido pelo malefício. Eu estou usando aqui de uma coisa chamada ironia. Do modo como foi curado. Só que lá no texto, no original, no grego, existe um verbo, uma palavra que é um verbo, chama-se sozo. Sozo, tá? Sozo. Sozo é um verbo, e é desse verbo que o substantivo soteria, ou soterion, a salvação, como costumamos
falar, ele é derivado desse verbo. Mas veja bem, ele tanto pode ser traduzido por salvar como curar, no sentido de salvar de uma doença. Então, do modo como foi salvo. Mas o tradutor da ARA, Revista Corrigida atual, para não confundir a nossa cabeça, ele traduziu sozo aqui por curado, que é o sentido do texto. Doente e curado. Pecador é salvo e doente e curado. Por isso você vê que tem muita gente que confunde quando Jesus fala: a tua fé te salvou, levanta, toma o teu leito e vai embora. Aí a pessoa diz assim: aquele homem foi salvo na hora ali, a salvação ainda trouxe cura. Ele não, Jesus está falando: a tua fé te curou, te salvou, sozo, te salvou da doença. Vai. E como diz, vai, não peques mais, ele ainda acrescentou o perdão dos pecados daquela criatura. Então, esse é o primeiro texto. O segundo texto está em Mateus 14, 30. Olha só. É outra passagem que ela é deturpada no seu sentido original. Eu estou só fazendo essa micro e imperfeita exegese para você lá no final entender comigo por que muita gente não entende a salvação e faz besteira. Então diz assim: mas sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. Novamente a palavra sozo, está lá no original grego, ela aparece. Só que ela é traduzida como salva-me, e está certo. Esse salva-me aqui é o quê? Ele está falando: Senhor, me livra do fogo do inferno, da condenação eterna. Não é isso que ele está falando. Ele tinha certeza da salvação dele. Ele não estava no juízo final. Salva-me da morte, eu estou afundando. Tem aquelas implicações, aquelas conjecturas de pregação, ou de pregações, né? Ele olhou, em vez de olhar para Jesus, olhou para o mar, tal. Isso é válido, mas não é isso que está em discussão aqui. Aqui está se fazendo uma interpretação bíblica, tá? Uma exegese do termo original, sozo. Senhor, salva-me. Foi muito bem traduzido, porque me salva de quê? Quem salva, salva de alguma coisa. Ou quem é salvo de alguma coisa. Ou quem salva, salva alguém de algo. Né? A velha relação sujeito-objeto direto. Né? E verbo transitivo direto. No português, vocês são craques, nem sempre precisam falar. Então, olha bem, Senhor, salva-me de ir para o fundo, de morrer afogado. É isso. Não é salvação no sentido espiritual. Outro texto que dá o que pensar errado também está aqui, ó. 1 Timóteo, carta do apóstolo Paulo, são as cartas pastorais. Nas pastorais tem muitos conselhos de ordem pragmática. E isso aí leva algumas pessoas a confundir certas interpretações, certas sentenças da Bíblia, interpretar completamente errado. 4,16, 1 Timóteo capítulo 4, versículo 16. Uma pastoral. Então, Paulo está advertindo ao seu discípulo Timóteo para que exerça o ministério da melhor maneira possível. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Doutrina aqui é ensinamento da Bíblia. Não é costume de crente retardado, de pastor maluco, hipócrita, não. Não é não. Doutrina aqui é o que eles não fazem na Bíblia. Eles não estudam, não leem, não aprendem, mas querem ensinar. Ensina errado e oprime os outros. Né? Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, do ensino ortodoxo, bíblico, puro, da exegese bíblica. Deixar a Bíblia falar, e não o pastor falar em cima do que a Bíblia não está dizendo. Né? Persevera nessas coisas, porque fazendo isto te salvará, tanto a ti mesmo,
como aos que te ouvem. Ora, persevera nessas coisas, ou seja, cuidar de si mesmo e ensinar a doutrina, porque perseverando nessas coisas, você salvará tanto a ti como aos que te ouvem. Se a palavra sozo foi traduzida ali pelo verbo salvar no futuro, do indicativo, ele põe salvarás, te salvarás, fosse a salvação que a gente está em questão aqui, isso significaria dizer que a nossa salvação, existiria um tipo de salvação para atender ministros do Evangelho, pastores, e um outro tipo de salvação para atender o membro. Ou seja, ia ter uma salvação especial só para o pastor e uma salvação especial só para membro. Porque isso encaixa no pensamento romanista, católico dos nossos irmãos, que acham que o pastor é uma figura divina ou divinizada, que o pastor é um ente especial, os bispos, agora apóstolos, daqui a pouco tem cardeal no nosso meio. Eles estão puxando tudo para o lado de cá, para fora. Mas veja bem, então quer dizer que o pastor é salvo se ele perseverar em cuidar de si mesmo e ensinar a doutrina. Talvez seja por isso que muitos pastores estão cuidando muito bem de si mesmo. Carro zero, morando em mansão, tem iate, tem tudo às custas da igreja. Eu não tenho nada, o cara para mim pode ter foguete, uma casa em Marte, outro nos anéis de Saturno. Eu bato palma, eu quero ver meus irmãos bem. Desde que seja produto do trabalho profissional dele e não do ministério, porque o dinheiro de igreja não é dinheiro profissional. Não é para enriquecer, é para o pastor viver com dignidade. Bem, amém. Mas viver nababescamente, salomonicamente, é por isso que eles vivem assim, eles estão puxando para o lado dele. Eu estou cuidando bem de mim e da doutrina. Então, se o pastor cuidar bem dele, da família dele, e ensinar bem na igreja, ele está garantido, está salvo. Isso faz com que o crente, para ser salvo, ele dependa de ter um pastor assim. Agora, se o pastor não cuida de si mesmo, vive uma vida desregrada, não cuida da doutrina, isso quer dizer que o crente está perdido, entendeu? Se o pastor cuida e zela pela doutrina, ele e o povo é salvo. Se o pastor é relaxado, o povo está perdido. Se fosse assim, irmão, não teria ninguém salvo. Então, se você depender de mim para ser salvo, você está perdido, não. Não faz isso não. Faz isso não. Nem de mim, nem de homem nenhum. O modelo é Cristo. Tá? Bom, então esse texto é mais uma deturpação dessa palavra. O outro está ali em 1 Timóteo mesmo, capítulo 2, versículo 15. Ó, que enrolado. Isso aqui é um versículo que tem de polêmica que vem, né? Salvar-se-á, porém, eu vou ler o 14, senão vai ficar sem sentido. Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Salvar-se-á, porém, dando à luz a filhos, se permanecer com modéstia na fé, no amor e na santificação. Olha só, lendo isso daqui, dá a impressão que a mulher, para ser salva, ela tem que fazer 3 coisas. Primeiro, ela tem que ter filho. Irmão, você que não tem filho, você está no inferno. Vai arrumar um filho rápido. Né? Estou sendo irônico, pelo amor de Deus. Né? Depois ela tem que permanecer na modéstia, com modéstia na fé. E por último, na fé, no amor e na santificação. Na verdade, são 4. Ter filhos, permanecer com modéstia na fé, no amor e na santificação. Nosso Deus! Ficou ruim para as irmãs. Fácil para os pastores e fácil para os homens, que é só ter um pastor que cuida de si mesmo da doutrina, né? Mas a mulher não adianta ter isso não. Ela tem que ter filho e ser modesta na fé, no amor e na santificação. Irmãos, aonde que isso tem a ver com salvação da pessoa? Em lugar nenhum. Porque ali, de novo, a palavra sozo foi traduzido como santificação. Mas sabe do que o texto está falando no contexto?
verso 12, vamos dar uma olhadinha no verso 12? 11 para baixo, ó. A mulher aprende em silêncio com toda a sujeição. Não permite, porém, que a mulher ensine nem use de autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio. Porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. E Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Salvar-se-á, dando à luz a filhos, se permanecer na modéstia, com modéstia, na fé, no amor, na santificação. Salvar-se-á de quê? Do inferno? Não, dessa condição do versículo 12, de não poder ensinar na igreja. Viu? Esse é o contexto. Esse versículo, ele é um dos versículos que ele proíbe mulher pastora da igreja. Não vou discutir isso aqui, que não é o tema. Mas você quer brigar, você tem que arrancar esse versículo daí. Tem que tirar ele, cortar, jogar fora, porque não permite que ela ensine na igreja, nem tem autoridade sobre o marido. Pastora, ela vai fazer essas duas coisas. Agora, quando ela disse para ela ensinar e ter autoridade sobre os filhos os quais ela deu à luz, é o papel dela de mãe. Ah, mas então ela não pode ministrar na igreja? Pode. Ganhando alma para Jesus, com o sentido de ganhar a alma daquelas pessoas, devidamente autorizada. Isso resgata ela da condição que a sua queda causou, porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. Não quer dizer que um fez, outro não fez. É uma ordem hierárquica. Deus estabeleceu essa hierarquia. Deus é o cabeça de Cristo. Cristo, cabeça do homem. O homem, cabeça da mulher. Pum. Se você tentar inverter esta ordem, o diabo entrou na história. Ah, mas na minha igreja. Ah, mas no ministério tal. Ah, isso é tudo. Isso aí é do homem. Você segue. Vai seguir no homem que você vai acabar ó, bem pra caramba. Olha para a palavra de Deus. Mas então essa salvar-se-á, né, essa salvação que está aqui, salvar-se-á, porém, dando luz aos filhos, não é que ela é salva dando luz aos filhos, permanecendo na modéstia, na fé, na boa santificação. Essa condição, mãe, modéstia e submissão na fé, na boa santificação, resgata ela do estado do versículo 12. Tá bom? Não tem nada a ver com ir para o céu, não. É resgatar de um estado de humilhação, que é a condição de subalterna na criação e no pecado que ela cometeu, fez com que a mulher herdasse isso aí de Eva. Mas Deus acabou de libertar ela dessa humilhação ali. Vamos em frente. O Salmo 50, versículo 1, esse salmo eu incluí ele aqui de última hora, ele não estava no meu roteiro. Deixa eu ver aqui. Salmo 50, versículo 1. Salmo 50, versículo 1. O Deus poderoso, o Senhor, falou e chamou a terra desde o nascimento do sol até o seu ocaso. Agora vamos para o 23, para contextualizar. Aquele que oferece sacrifício de louvor me glorificará. E aquele que bem ordena o seu caminho, eu mostrarei a salvação de Deus. Então, note uma coisa. Aqui o contexto começa a mudar. Para quê? Ele está falando aqui da salvação de Israel como povo, mas também nós que somos o Israel de Deus, tá certo? Então aquele que oferece sacrifício de louvor me glorificará. E aquele que bem ordena o seu caminho, eu mostrarei a salvação de Deus. Que salvação é essa? A salvação das condições que ele diz aqui em cima. Visto que odeias a correção e lanças minhas palavras para trás de ti. Quando vê um ladrão, consente com ele, tens tuas partes com os adultos. É disso aqui. Tá? E isso aqui não significa uma salvação moral e social, mas ainda não é a salvação no sentido espiritual pleno. Tá? Agora, sim, vamos começar a ver aqui. Efésios, agora nós vamos falar da salvação do fogo do inferno mesmo.
Efésios, capítulo de número 2, verso de número 8. Preste atenção nisso, irmãos. Agora vem a parte mais importante. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Repetindo. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Verso 9. Então, olha só. Porque pela graça sois salvos. A graça, irmãos, entenda a graça como um programa de Deus para sua salvação. E a fé como mediadora, como se fosse o aplicativo que acessa aquele programa e traz para o seu HD, na linguagem moderna de hoje. A graça é o favor imerecido, não merecendo, mas Deus nos amou, Deus nos perdoou, cancelou a nossa dívida. Ele fez isso pela sua graça e soberania. E nos deu, nós fomos agraciados, ou seja, recebemos a graça de graça através da fé. A fé foi o que nos ligou à graça de Deus. E essa fé foi dada por Deus. E isto, a salvação, a graça e a fé, isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem de homem nenhum, não vem de igreja, nenhum homem pode levantar a igreja e falar, esta pessoa não está salva mais, eu excomungo ele e acabou, não é igual a igreja católica faz, e muitas igrejas evangélicas também. Exclui o camarada da comunhão como se tivesse autoridade para isso. Tá? Aí o verso 9 diz, a salvação não vem das obras da lei, nem das obras de caridade, nem nenhum tipo de obra, nem caridade, nem obra da lei, nem obra espiritual, nem nenhum rito, nenhum ritual, nenhum tipo de mecanismo humano, nada. Para que ninguém se glorie, para que ninguém fale, eu jejuo 3 vezes por semana, eu subo no monte todo dia, oro até meia-noite, eu oro 2 horas de joelho todo, e eu leio a Bíblia toda desse jeito. Não é nada disso. Ela vem de Deus. Né? Então, nós somos salvos do quê? Agora nós vamos começar a responder isso. Quem é salvo de alguma coisa. Você não é salvo, por exemplo, do cigarro. É um erro você pregar. Vai para a igreja que Jesus vai te salvar do cigarro. Só se essa palavra salvar fosse o Soso, dando a entender livrar. Salvação como livramento. Em vez de tratar como salvação, tratar como livramento. Jesus livra você do vício. Mas ele não morreu na cruz para tirar o cigarro da boca de ninguém. É apequenar demais, é pisar o sacrifício. Ele não morreu na cruz para livrar o cara de um litro de cachaça. Jesus vai te salvar dessa cachaça. Ele vai te libertar da cachaça. Te livrar da cachaça. Tá? Como aquele negócio do Pedro lá. Salve, meu Senhor, livra-me de eu morrer afogado aqui. Tá? Você não vem para a igreja porque você é um ladrão, vai ser livre, vai ser salvo da vida de ladrão. Você vai ser livre dessa vida de ladrão. Porque Jesus morreu na cruz para perdoar os nossos pecados, nos livrar do quê? Da condenação do inferno. Então, quando você aceita a Jesus, como diz lá em Romanos, de coração, com consciência, pela fé, a graça de Deus vem sobre a sua vida, e aí sim, você é salvo, primeiro, do domínio do pecado. Você não está mais debaixo do domínio do pecado. Você é salvo do castigo, né, que teria pelo pecado lá no futuro. Então, quando você aceita a Jesus de coração, você se converte, você é salvo. Como salvo, você tem paz com o seu passado, que a Bíblia diz, as coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Você tem no presente a alegria, a liberdade de saber que está livre do domínio do pecado, não da tentação.
não de tropeçar, não de cair, mas livre do domínio do pecado. Porque cedendo tentação, tropeçando ou caindo, mas com dor no coração, arrependido, lutando para se livrar disso, você está fazendo isso justamente porque você é salvo, tá? Não deixe ninguém colocar minhoca na sua cabeça, não. Então, paz com o passado, no presente, livre do domínio do pecado, e no futuro, a esperança da vida eterna de estar com Cristo, por estar no futuro, lá no futuro, livre dos efeitos do pecado, dos efeitos da iniquidade. A acusação foi retirada lá na cruz. Então, no futuro, você só tem uma coisa te esperando: a nova Jerusalém, de portas abertas, esperando por você. É você mesmo, fraco, você mesmo dando topada, você mesmo claudicante, mas está ali agarrado. Jesus não te larga por nada. Uma hora você vai conseguir se livrar do pecado. Uma hora você vai se livrar daquilo que te prende. E o céu é o seu destino. Foi para isso que Deus te salvou. Não perca essa certeza. Meu irmão dizia, nós acreditamos que somos salvos. Não acreditamos, não. Nós temos certeza de que somos salvos. Outro irmão diz, meu irmão, nós esperamos uma vida eterna. Não. Nós já temos a vida eterna. Já está em nós. Quando esse corpo aqui tombar, a alma e o espírito já estarão lá na eternidade. Você está garantido com Deus. Descansa nessa palavra, porque você é salvo por Jesus Cristo. Fique em paz, irmão. Você está livre do passado. O passado acabou. Está em paz com o presente, porque mesmo que peque, não é para pecar, mas se pecar, tens um advogado diante do Pai, o Paráclito. A palavra Paráclito não significa Espírito Santo. A palavra Paráclito significa aquele que está ao lado, que é a função do advogado, Paracleto, para ao lado, né? Está ao lado. Então, o Senhor está ao seu lado como seu advogado, para redimir você. Deus não tem um perdão só. Ele tem perdão para todos os pecados que você cometer. Mas arrependa-se. Não tenha prazer no pecado. Não seja um libertino. Lute. Porque enquanto você está lutando e entristecido com o pecado, mas não está tendo força para resolver o caso, Deus está ao seu lado e vai continuar ao seu lado. Deus te abençoe. Guarde essa palavra e descansa no Senhor. Nós vamos orar. Senhor Deus, te oramos nesse momento, agradecidos pela vida desse irmão, dessa irmã que está nos ouvindo. Que o teu amor, a tua graça nos ajude para que possamos continuar a nossa caminhada humildes, vigiando, orando, jejuando, lendo e aprendendo a tua palavra para nós nos fortalecermos. Ampara os teus servos, dê a tua paz e a certeza de salvação a cada um dos teus filhos. É o que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. E quanto ao mais, irmãos, regozijai-vos, sede perfeitos, sede consolados, sede todos de um mesmo parecer, viver em paz, e o Deus de amor e paz será conosco. Amém.